a gente vem para uma análise do que resta. Esse bloco aqui tem nome, é o Milagre do Café. O Café. Milagre do Café. Atos estava tomando um café. Pensa que eu não vi não, viu, Atos? Eu vi aí. Isso é menosprezo ao Londrina? Vamos dizer que era café. Isso é menosprezo ao Londrina? E é o quê? Coca-Cola, é? Era Coca. Ah, é muito melhor do que tem cafeína. É muito melhor do que café. Inclusive, eu me arrependi. Eu pensei o seguinte, quando eu comecei o programa, eu disse, eu vou botar uma Coca no gelo, eu esqueci. Ainda há pouco eu tava pensando nisso. Atos. Agora Fred, tu colocou... não sei se tu entendeu. Na Série C, não é sobe aí não, entendeu? O sobe é só na próxima fase. Meteu o sobe ali... classifica. Leiam como classifica. Sobe para segundo. É porque Fred sabe que se passar agora, sabe o que acontece, né, Fred? Eu acho que sobe. Aí vira trem pagador. Vira trem pagador. Vira Vitória. Que o Vitória fez. Mas vamos lá, tá? Para que o Milagre do Café tenha ficado mais acessível e dependendo apenas das próprias forças, houve um milagre protagonizado pelo São José ali contra o Figueirense no Orlando Scapelli, né? A gente São tinha José, feito, Fred. Tratado como pato morto, né, cara? Só para explicar para quem não acompanha muito a Série C, como eu, o São José era meio tratado como pato morto, aqueles pontos ganhos, né? Não, e o São José... o São José está rebaixado já, só para... Isso. Assim, e o São José... Qualquer pessoa acharia isso. Agora, assim, já na reta final do jogo, ele consegue o gol. Só para eu contar o que aconteceu, rapidinho, um segundo. E o São José empata a partida contra o Figueirense, deixando o Náutico realmente dependendo só dele. Então é isso. O Náutico, a gente vai explicar a situação de todo mundo, já está na tela, mas para o Milagre do Café ser um universo à parte do resto, esse resultado do São José foi fundamental. No sábado, o Náutico goleou o Ferroviário do Ceará no sábado, e a gente foi com o Cláudio na ocasião, que eu, Cláudio e Fábio, a gente comentou o jogo, e foi trazendo cenários, e o tempo todo, eu batendo na tecla, a gente, contando a vitória do Figueirense. Então, se o Figueirense não ganhar, a gente até resolveu. Se não ganhar, beleza, vai jogar para uma vitória simples. Mas foi feito todo um cálculo com a vitória do Figueirense, porque era muito óbvio. Embora o São José já rebaixado tenha goleado o São Bernardo, mas assim, era o São Bernardo também já classificado. Era um jogo assim, um já está classificado, o outro já está rebaixado. E acabou sendo e foi lá no estádio do São José, no Zequinha, no Francisco Noveleto, que é aquele... Passo da Areia. Campos, que é Passo da Areia também. Campo também conhecido como Passo da Areia, que é um dos primeiros campos artificiais do Brasil, mas, meu amigo, está defasado. Tá defasado aquele campo artificial. É um sitezinho das antigas. É um só site, basicamente. É surreal. Mas o jogo não foi lá. O jogo foi no Orlando Scapelli, foi do estado do Figueirense. O último jogo do Figueirense como mandante era o último time dos que realmente concorriam. O último, na verdade, era até o Tombense, mas o Tombense perdeu em casa do Botafogo e já não pode mais, já não tem mais chance. Então, era o Figueirense ali vencer e ser o favorito a oitava vaga, porque ele, inclusive, teria ficado em oitavo lugar. O Remo, a gente está dizendo aqui que o Náutico comemorou, mas o Remo, pelo amor de Deus. Assim, pelo amor de Deus, O Remo venceu o Londrina, foi para o oitavo, foi dormir oitavo, assim, foi dormir oitavo sabendo que ia acordar em nono. Aí, de repente, no dia seguinte, não foi em nono lugar, porque o Remo está na oitava colocação. E curiosamente, vai pegar o São José, lá, agora só será em Porto Alegre. Mas, enfim, aí o São José vai lá em Santa Catarina, o Figueirense faz 1-0 logo no começo do jogo. Assim, para deixar bem claro, não vai acontecer. Faz 1-0 logo no começo para deixar muito claro. Aqui, vai ser o que todo mundo espera. E o São José me empata o jogo aos 47 do segundo tempo. E isso mudou o cálculo de uma forma que o Náutico, embora seja muito difícil, mas talvez pode passar, que a Fred, por exemplo, acha que pode passar com 7 pontos. Mas esse cálculo existe, mas é muito difícil. Mas o Náutico realmente pode passar até com 7 pontos. Pode passar se empatar com o Londrina. E naturalmente Londrina passaria também, né? Os dois passariam, seria um empate que classificaria tanto Londrina quanto Náutico. Mas independentemente desse cenário, que é um cenário B, que a chance eu acho difícil, mas também não é uma chance desprezível, o fato é que, embora a gente tenha debatido, o Náutico vai ter, como
o empate, em nenhum momento ali a gente estava considerando que adiantaria e ia torcer para outro jogo, então o Náutico tem que fazer a parte dele. Tu vai ter que ganhar o jogo e seja o que Deus quiser. Nesse momento, continua sendo essa lógica de ganhar o jogo, mas se ganhar, está classificado. É uma mudança de cenário surreal, porque há 15 dias, e realmente há 15 dias, que foi quando aconteceu CSA e Náutico e Jefferson Romário, o goleiro Jefferson Romário, o jogo do futebol profissional na função de goleiro, o Jefferson Romário espalmou aquela bola de forma bizonha aos 51 do segundo tempo, embora o Náutico não tenha feito uma boa partida contra o CSA, mas no último lance ele falhou e o Náutico cedeu aquele empate. Com aqueles 2 pontos, o Náutico estava, pelo amor de Deus, estava no céu, mas na hora que o Náutico empatou aquele jogo, deixou aqueles 2 pontos sumirem, ficou só com 1, a chance de classificação do Náutico caiu para 6,5%. Vulgo milagre. Aí ganha do Botafogo, que era o líder do campeonato, só tinha uma derrota em 16 jogos. Sobe para 26. Ganha do Ferroviário agora. E o Figueirense empata com o São José. Aí a chance do Náutico agora já foi para 45%. Eu tinha que colocar esse número. Eu falei 45 ou é 41,5? Deixa eu ver aqui. 41,5%. Em 15 dias foi de 6,5 para 41,5. E, independentemente de ser 45, 90, 0, quando o Náutico empatou com o CSA, imaginar que 15 dias depois o Náutico estaria a uma vitória simples da classificação à segunda fase era muito difícil. Mas é o cenário do Náutico. Eu acho que era difícil, não era muito difícil. Era muito difícil, porque sabe por que era muito difícil, Fred? Porque eram 2 jogos nos aflitos para ganhar os mas não era pelo Náutico, não. É porque esse ponto que o São José tirou do Figueirense nunca ficou na conta. Esse resultado é um resultado bizarro. Não existia. Não existia, é um resultado bizarro. É tipo aquele América Mineiro que me perdeu um acesso para a Série A uma vez. Do Vila com o ABC, pô, ano passado, Vila com o ABC. É a mesma coisa do ABC com o Vila Nova, mas do América Mineiro é pior, porque o jogo foi mas o Figueirense ainda teria que fazer uma graça lá contra o Volta Redonda. Mas aí o Náutico estaria na mão de outro time. Sim, claro, fazem diferença. O que eu falei foi o Tombense, que a gente nem conta, mas o Tombense nesse meio tempo aí já estava motor desligado e não botou o motor para funcionar. E quando eu falei, a diferença era ter a vitória simples, Fred. Não era nem a vitória simples daquele empate, cedeu o empate para o CSA. E 15 dias depois está jogando por uma vitória simples, assim, é muito surreal. Agora, antes de passar a palavra para a Adson, o último ponto, porque esse ponto foi todo positivo, mas tem um ponto negativo. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, não está quebrando esses paradigmas, a chance é essa também. É o vulgo, nunca ganhou do Londrina lá. São 9 jogos até hoje, 4 empates e 5 vitórias do Londrina. E, na verdade, Náutico e Londrina, de uma forma geral, o Náutico não ganha de Londrina há 8 jogos, porque o Náutico perdeu também os últimos jogos nos aflitos. Então já são 8 jogos. A última vez que o Náutico ganhou de Londrina foi em 2004, 20 anos. O Vila Nova quebrou com 20 anos do esporte. Na semana passada, pronto. O Náutico não vence o Londrina há 20 anos. E de lá para cá foram 8 jogos. O último jogo foi um 5-0 na Série B. E em Londrina, nunca ganhou. Pronto. Se o Náutico quebrar esse tabu, é a chance. Antes Fred, de você fala, meu. Tem duas correções aí, viu? O Remo não garante com empate, não, viu? Porque se o Figueirense ganhar, ele pode passar o Remo. Sim. Entendeu? Então tem que ser vitória o Remo para não depender. E o Figueirense... Não, é vitória do São José e empate do Figueirense. O Remo tem que perder, empate não adianta, não. Não, tô falando o Remo. O Remo, o empate não garante ele passar. A vitória é que garante. E o Figueirense, ele tem uma outra possibilidade. Se der empate, o Londrina e Náutico também é uma possibilidade. Ô, Minhoca, o empate garante sim, Minhoca. O empate garante o Remo, sim. Não, o Figueirense pode ir a 27, pô. Sim, verdade. Entendeu? E o Figueirense, ele pode passar vencendo também, se der empate, Londrina com Náutico. Porque ele vai a 27, aí ele passaria no número de vitórias do Londrina. Entendeu? Então é uma coisa ou outra. O Remo não vencer ou o empate entre Londrina e Náutico também dá a possibilidade do Figueirense passar vencendo. Então Só digno de registro, a gente botou R$50 no São José. A gente ganhou essa aposta. Depois olha mais para frente aí. Na vitória? Não, era dupla chance. Então foi bem pra caramba. É isso. E o empate aí
No caso empatar e o Figueirense não vencer, né? Figueirense não vencer, isso. E no caso vencer e Remo não vencer. Ou, é uma coisa ou outra, né? Ou, no caso, empate entre Londrina e Náutico. Pronto. Com todas os ajustes aí na tela, tá? Situação do Londrina. Empate sobe. Se perder, sobe. Caso o Remo perca. E... sobe para a segunda fase, não vamos confundir. Isso, só para a segunda fase. Para a segunda fase. E Figueirense não vença, tá? O Remo, que enfrenta o São José, em Porto Alegre, se vencer, se classifica, e se empatar, precisa que o Figueirense não vença. O Náutico, se vencer... O Londrina não sobe com garantia empate, não, Fred. Empate não dá pro Londrina. Se o Figueirense ganhar o Remo vencer, o Londrina pode voar com empate, pô. É o que eu acabei de falar. Que é a melhor coisa, que foi a melhor coisa para o Náutico, porque vai fazer com que o Londrina precise jogar. Isso. É só pegar o É porque na verdade, eu contei 5 vitórias para o Figueirense. Esses erros todos foram tudo É só colocar o Figueirense não vencer ali no empate. Agora, já projetando... Ou o Remo não vencendo. Já projetando aí mais à frente. Na perspectiva do Náutico, né? Esse grupinho, o Náutico com Botafogo da Paraíba, São Bernardo e Ipiranga de Erechim. Mas aí vai mexer muito nessa última rodada ainda. Mas vai mexer muito. Uma coisa de cada vez, cara. Uma coisa de cada vez. Eu já estou vislumbrando o Timba. Deixa eu fazer a seguinte pergunta. Atos, você acompanhou a Série C toda, tá? Você acompanhou a Série C toda. É milagre do café mesmo, tá? Ou eu olho aqui pro recorte recente. O Londrina não vence há 4 jogos. Foi bem batido pelo Remo. É milagre mesmo. O Náutico deu uma melhorada considerável. Pelo menos nos 2 últimos jogos deu as respostas necessárias. Esse não está um pouquinho exagerado chamar de milagre, não? Só para o jogo em si, que vai acontecer agora sábado? O que ficou a partir de agora, sim. Não é milagre, não. É 50% para cada lado. O Londrina chega num momento muito ruim, está passando uma certa crise lá. Jogadores que não jogam e ninguém sabe se não está jogando por, de fato, contusão, porque tem uma coincidência. 4 jogadores que não jogaram contra o Remo são do mesmo empresário. Então isso levantou aí um ar suspeito. Tá com muita pressão lá, estão batendo cabeça. São as informações que eu tenho lá de Londrina. Tenho 2 amigos, inclusive um é do Beberibe 1285, né? O menino Gera é lá de Londrina e ele me passa muita informação. O outro um amigo meu que é analista de desempenho, tem muito contato lá em Londrina, ele vem dizendo que a turma tá batendo cabeça, não se entenderam ainda para esse jogo contra o Náutico, enquanto o Náutico tá programando fazer uma boa semana aí de preparação para esse jogo. Eu acho que o Náutico chega bem para essa partida, é o melhor Náutico do ano, com certeza. Principalmente o meio-campo e o ataque. Vai ter um grande problema que é a parte da defesa, mas não tem o que se fazer. E com o Londrina mal desse jeito, eu vejo esse jogo 50-50. Eu acho que a pergunta, o milagre do café não é o jogo, não, pô, é a situação, pô. Era o time 6%, de repente, se o Náutico ganhar de Londrina, vai ser a primeira vez no ano que o Náutico vai ganhar 3 jogos seguintes, pô. Assim, eu acho que para mim era muito óbvio que o milagre do café era tipo a consumação dessa volta por cima. O milagre do café é o que o Cássio falou. Sim, eu tô ligado. Eu só perguntei se o que fica agora é um milagre, né? É porque até fica não, achava que não tinha essa. Achava que era que o cenário era assim, ó, é uma reviravolta impressionante. Sim, mas eu perguntei, na verdade, Cássio, como gancho para Atos falar sobre o jogo. E o Náutico, nessa campanha, são 18 jogos. O Náutico já utilizou 5 goleiros.
Meu irmão, 5 goleiros em 18 O do América de Natal já jogou nesse... Já jogou. Já jogou. Estreou, jogou, né? Ou era ele ou era ninguém, Fred. Era ele. Era ele. Nem preparador de goleiro. E ele virou goleiro do Náutico, naquela disputa de pênalti que a gente fez o react aqui. Exatamente. A gente contratou aqui. Foi contratado ali, ele. Ajuda muito. Esse cenário do Londrina precisar vencer também foi excelente. Ajuda muito, Muito bom. Porque o Londrina era um time que era muito regular na competição. Muito, extremamente regular. E passou, acho que a competição todinha no G8. E descambou agora mais pro final. Mas era um time que tomava poucos gols com o Claudinei. Tanto que, se você ver até o número de gols, tem que contar, é 19 agora, mas porque tomou 3 lá do Remo. Você vê que ele tem uma quantidade de gols boa para quem estava aí nessa disputa. O professor Claudinei caiu ou tá lá ainda? Tá lá. Ih, tá lá. O professor é bom. Viu? É professor Claudinei lá. Sou náutico demais sábado, pelo amor de Deus. Ô Cauê, e esse jogo... Eu sou o professor Claudinei. Esse jogo do Londrina... Vai pra aí, safado. Mas é bom que seja mesmo. Não. Eu vou fazer o que? Eu vou ser náutico, exatamente. Eu sou e náutico. Belitane, né? Londrina é Belitane, né? É Belitane, Não, eu posso ser náutico. Depois eu arrumo 2 times para ser no grupo também. Não me incomoda que não tenha mais... Ô, Cauê, e esse jogo aí do Londrina e do Remo foi muito parecido com o jogo do próprio Vila contra o Sport. Sim. Onde o Vila soube usar as laterais para fazer aquele jogo mais simples. O Remo só fez isso contra o Londrina, inclusive. O Náutico vai ter que observar esse jogo do Remo contra o Londrina para poder tentar fazer um jogo parecido. Até porque Série C não tem muita margem para a turma estar se camuflando, não. Quando você mostra os defeitos, é aquilo. E para o próximo jogo vai ser aquilo de novo. Não querer achar coisas diferentes. É aquilo ali e pronto. É uma nota só. É uma nota só. Ô, Atos, no caso do empate, tá? Como é que você olha para os outros 2 jogos? De onde vai ter mala? Onde você encontra? Não, mala logo que vai. Até porque o time já mostrou que gosta. Quando o time mostra que gosta... Era isso que eu ia falar lá no início. Pô. O São José está rebaixado nesse cenário aí, muito pouco pela questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Lógico, não era um time que estaria brigando para subir. Mas era um time que talvez estivesse brigando com todo mundo para não cair. O Caxias quase que se enrola também. Exato. Mas como é em Porto Alegre, sofreu muito por conta disso. Mas não é uma equipe horrível. Então, quando você dá um apetitezinho financeiro para a turma, dá. Ô, Atos, eu acho que tem muito jogo, viu, São José e Remo. Muito jogo. É porque é só o que São José ganha. Esse é o problema. E o campo é ruim, viu? E o campo de lá. Isso, o campo é horrível. E esse Volta Redonda e Figueirense, tem perigo? Fred, vê só. Eu não estou trabalhando com empate, não, tá? Certo, mas ok. Levou o gol ali, estava ganhando o jogo, levou o gol e foi precisar do empate. Eu quero saber o seguinte, onde você enxerga que assim, porra, se empatar vai foder aqui. Não tem como aqui. É Porto Alegre ou é Volta Redonda? É Porto Alegre. E eu vou explicar o porquê. Para esse jogo agora, que o São José tirou o ponto lá tirou a vitória, né, do Figueirense, teve mala do Náutico e teve mala do Remo. Do Remo, tá? E mala é o termo que se usa há muito tempo, mas a gente sabe que hoje em dia a tecnologia avançou, né? Isso. Com o que se trabalha hoje, Fred? Pix. Com Pix. O do Náutico não caiu, não, foi? Diz isso, não. Não, caiu. Mas veja. Aí tava morto. Se não tivesse. Aí tava morto. Aí você já se me aguarde. Não foi isso, não, mas veja só. O Pix errado. Pede de volta ao Banco Central. Com todo respeito ao meu querido Pará, nunca fui, mas gosto muito. Mas tem umas coisas lá pro lado do Pará que assim é difícil de entender, sabe? Investimento que eles fazem no time assim, mesmo com várias Série C seguidas. Eu chamo de Remo City. O Remo contrata o
o diretor do Fortaleza para pagar 100 mil a ele, assim, estando na Série C. Assim, é umas coisas que não dá. O Remo contrata o artilheiro da Série C passada pagando 100 mil e o reserva ganhando 80. Ele tem 2 atacantes de 180 mil, 2 centroavantes. Aí, vamos lá, Pix, né? O Remo ia mandar, tem que mandar, ou mandou, sei lá, 50 mil para o São José. Qual o próximo jogo do Remo? São José. Por que é que em vez de mandar os 50, eita, botou 2 na frente, foi 250. Mas não, ó, a gente tá rindo aqui, mas ó, é exatamente por esse e outros motivos que é proibido. Você assim, fala de forma ética, assim, é muito. Você sempre pensa, é óbvio que dar o dinheiro para o time perder, isso é crime. Mas assim, você sempre. Pô, mas o objetivo do time é ganhar um jogo e alguém vai incentivar ele a ganhar o jogo, por que isso é legal? Porque em algum momento gera contradição. Esse cara que está incentivando, de repente, o jogo seguinte é o mesmo cara. É o que o Otto falou, errou ali. Não, mas eu só estou usando esse exemplo para dizer por que mesmo algo que, em tese, beneficia, já que você está dando dinheiro para o cara fazer algo que é para ele fazer, de fato, que é vencer. Mas por que isso não pode? Porque não pode. A gente fala, quando a gente diz que o Remo mandou, não é o Remo, irmão. Isso é abnegado do Remo, abnegado mesmo. Se for o CNPJ do Náutico que mandou um Pix, o Náutico jogaria a Série D no que vem, se fosse o CNPJ do Náutico. Então, assim, é sempre pessoas ligadas, que disso me diz aquele negócio, assim, e é dessa forma que sempre aconteceu no futebol. Mas sempre tratado como algo irregular, como algo que não pode. E um dos motivos é exatamente esse, porque realmente isso foi com o Remo agora, mas poderia ter sido exatamente com o Náutico, que se o jogo fosse Náutico e São José, o Remo ia fazer a mesma coisa, tá ligado? Então, assim, tem esse cenário, mas realmente, mas lembrando que você vê um pouco de razão para não... Mas lembrando que você recebe mais propostas, né? O São José... Ele recebeu 2 na rodada passada. Mas aí tu vai fazer leilão para saber, vou fazer leilão para saber se o cara joga ou não joga. Leilão, presta atenção. Vamos imaginar isso. O Remo está oferecendo para perder. Tá lá o Náutico oferecendo para ganhar e tá lá o Figueirense oferecendo para ganhar. Ele tá recebendo 2. Eu vou ganhar de 2 se eu conseguir o resultado. O que der deu, então, né? Não, a gente tá falando de um cenário hipotético, tá? Se alguém pegar um recorte, de repente... Claro. Um cenário hipotético, se fosse assim, qualquer time aqui. Mas isso que você está falando, Minhoca, aí viraria um leilão. Diz, um ofereceu 200 para perder. Aí outros 2, juntando, tá dando 210 para ganhar. Veja, mas aí acontece o que eu sempre falo sobre essa história. Eu ainda prefiro acreditar que é impossível um diretor, um treinador, chegar e disser assim, hoje vamos perder. Porque, assim, a capacidade o vazamento, assim, nos dias de hoje você corre um risco assim de vazamento absoluto. Então, assim, é claro que o que o Atos está falando tem um pouco de greia, tem um pouco de folclore, tem um pouco de medo, né, da relação, mas assim, eu sempre acho que um time inteiro ser orientado a perder um jogo, claro que existem formas de se fazer isso. O Bahia foi jogar na última rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos com uma garotada contra o Botafogo. Mas eu duvido que o treinador chegou assim, garotada, vamos chegar agora aqui em João Pessoa, vamos perder. Não, vamos pro jogo. Aí a gente vai ver. Aí se o São José amanhã disser, deu folga ao elenco, não sei o que. Rescindiu com 6. Rescindiu com 6. E se o São José liberou perder, 5. É o lanterna do campeonato. Porra. Mas isso vale nada, cara. Isso não vale merda. É um time que tá rebaixado, perdendo, é normal. Não vale merda, cara. Isso aí não vale merda. O quê? Não vale nada. Porra, ser lanterna ou ser qualquer outro, o cara vai jogar Série D. Não, porra. Você não foi isso que eu disse, não. É pra reforçar que é uma derrota da perder. Isso. E se o São José perder, é o lanterna perdendo, pô. A coisa mais normal é o lanterna perdendo. Mas, Ato, então você acha que, seja por que roteiro for, empate. Em Porto Alegre é muito difícil, não dá nem um empate, né? Eu tô me apegando a isso que eu falei mesmo, Fred. Tô me apegando a isso. Veja só, nesse jogo, o meu medo é esse. Se tiver jogo, tá muito complicado pro Remo. Muito, pô. Muito. É isso que eu digo. O gramado é muito ruim. A gente se apega, às vezes, a algo que não existe, né? É natural. No futebol, o futebol tem disso, né? O futebol
como eu digo, um esporte muito romântico e a gente se apega a essas histórias assim. Então, nesse caso do São José e Remo, eu tô pegando algo extra-campo, botando caraminhola na cabeça, aí eu perco. Mas sabe quando é que eu vivi a mesma coisa, tipo, parecidíssima? Só que não envolvia dinheiro, mas envolvia uma lógica. No famoso jogo, Araújo rebaixou o Sport. No famoso jogo. O Sport dependia que 2 times paulistas que alguém vencesse. Que alguém vencesse. Tá entendendo? Veja só, o Sport precisava vencer o Náutico, mas para além de vencer o Náutico, existia um jogo de, acho que era Ponte Preta e Portuguesa, e o Sport precisava que alguém vencesse. Se os 2 empatassem, o Sport estava rebaixado. Então, assim, eu fui para os aflitos e tal, mas a chance eu não tinha. Por isso que foi bom o empate do Figueirense, porque uma coisa é depender só de você. Você vê quando vai dependendo de outro, é a pior coisa do mundo. Inclusive, eu botei na cabeça agora uma regra para minha vida que eu não vou mais. Eu não vou mais para jogo em que você não depende. Eu fui para esse de Araújo e fui para Sport Santos, né? Que o Sport cai em 2018. Tá? Porque aquilo, você vence o jogo, você não faz sentido você estar no estádio. Agora, esse jogo do Volta e do Volta Redonda e do Figueirense, o único receio é porque o Volta Redonda assim, tá dando uma patinada legal. Total. Ele tá fazendo. Por isso que eu perguntei. Tanto ele quanto o São Bernardo. Ele tá fazendo aquele roteiro de que, não, tá chegando perto aqui, a gente já tá classificado, então patinar é normal, sabe? Ele não tá feito o Atlético, a Ferroviário, o Botafogo da Paraíba, que ainda estão sendo contundentes. E isso é muito perigoso para esses 2 times, assim, para o quadrangular. Mas acontece que o Figueirense é muito ruim. E o Figueirense sempre se colocou como o pior time desses que estavam disputando a vaga em aberto, tá? Sempre ele foi o pior time. Nunca deixou de ser. Entre Remo, Náutico, Figueirense, Londrina, ele sempre foi o pior time. Mas assim, só excluindo o Tombense, que brigou até ontem, no caso, né? Não, ontem hoje. Hoje agora ontem, né? Hoje barra ontem. Que a Tombense, assim, desligou o motor e é um fator também para o Náutico chegar nessa situação, viu? Vocês estavam assim falando, porque o Figueirense não venceu o São José em casa, então foi vários fatores. A Tombense também é um desses fatores, porque a Tombense, meu amigo, a Tombense era uma Ferroviária da vida. Era um Atlético. Foi G8 o tempo todinho. Não, e ali, ó, G4 junto com esses times aí. O time parou total, pô. Acho que faz 10 rodadas que não ganha, 8 rodadas por aí. Agora, Fred, falando sobre e fecharia com o Ferroviário ainda, que já estaria rebaixado. Né? Ou seja, tinha tudo realmente para ficar no G8. E vai perder de novo. Mas falando sobre o todo, eu estava até brincando no Twitter hoje, dizendo que se alguém assim que não acompanha, se tu, por exemplo, tu que não acompanha muito a Série C, assim, Atos, como é que é o regulamento da Série C? Eu diria, não, veja, são 20 jogos, um turno só, todo mundo se enfrenta, aí depois tem um mata-mata para poder disputar um quadrangular, porque o Náutico repete exatamente o que aconteceu no ano passado. O Náutico ele vai jogar um mata-mata para poder ir jogar o quadrangular final. O ano passado contra o São Bernardo, os aflitos, e dessa vez contra o Londrina. Então, tem essa fase. O Náutico inventou uma fase intermediária para poder passar, para poder ir para o quadrangular. Eu cheguei a esboçar aí, fala, Minhoca. Eu queria falar do Volta Redonda. O Volta Redonda ele pode olhar muito para a geografia, né? Porque se a gente olha o grupo A no momento, né, do quadrangular, tem viagens mais longas, assim, né? E aí o contexto para o Volta Redonda ali, Londrina, Ferroviário, Minas... mas isso está muito, muito aberto, né? Não temos muitas garantias. Ele não perde mais a 6ª colocação. Então ele vai pegar o terceiro, que pode ser ali um time de Minas ou de São Paulo. Claro, tem um Botafogo da Paraíba também. E pode o 7º colocado ser um Remo ou até mesmo o Náutico. Eu acho que Cauê ensaiou falar sobre isso, mas isso assim tem um grau de importância muito grande também. Exatamente o que eu disse. Cauê está liberado agora. Então eu vou levantar a bola para tu, Cauê. Você vai concentrar toda a sua atenção no jogo decisivo, é óbvio. Mas aqui a gente tem licença poética para trabalhar um pouquinho no passo seguinte. Porque veja só, se o Náutico ele
rouba aí essa 8ª vaga, porque o mais provável o Náutico entrando é ser 8º, porque ele ia Remo e Náutico ia passar Londrina. Isso. Tese. Se o Náutico fica com essa 8ª vaga do jeito que está aí, e tem até aí uma certa seria tendência de continuar, seria o cenário perfeito. O Náutico ia pegar Botafogo, São Bernardo, Ipiranga. Botafogo, São Bernardo e Ipiranga. Bernardo e Ipiranga, é isso. E cara, além de Seria pegar. esse cenário que tá aqui na tela agora. Só uma viagem chata para Erechim. E eu não vou nem falar de viagem, Cauê. Eu vou falar de Atlético e Ferroviária. Sim. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa aqui. Se o Náutico pegar um grupo com Atlético e Ferroviária, ele não vai subir. Exatamente. Não vai subir. Esses dois times são muito fortes. Muito fortes. A Ferroviária não perdeu um jogo no campeonato, pô. A única equipe do Brasil, somando o campeonato masculino e feminino, que não perdeu brasileiro foi a Ferroviária. É o melhor time do campeonato, é a Ferroviária. Ele está em terceiro aí, mas ele é o melhor time do campeonato. 7 gols. Mas 9 empates é uma cavalice. Não, e 7 gols tomados. O jogo é Botafogo e Ferroviária, tá? Na Paraíba, né? João Pessoa. Botafogo desde pequenininho. E ainda tem isso, porque queira ou não, por mais que... Mas veja só, Cauê, veja só. A rivalidade aqui do Nordeste. Tipo, o Náutico tem mais tradição que o Botafogo, pô. Na hora do vamos ver, o Náutico vai ter que passar o Botafogo. Por isso que também na minha conta, ficar nessa chave com o Botafogo é melhor do que pegar Atlético, que é muito arrumado, Ferroviário, que é muito arrumado, é de você ter clubes que você é acostumado a jogar e vencer. É o caso do Botafogo. Seria o bicho-papão. No outro lado, você vai ter que furar, primeiro, uma bolha com 2 times muito fortes, o Atlético e o Ferroviário. Já tem essa dificuldade. E ainda foi do Remo, Cauê, que está sendo um time de chegada também. Exato. Mas o Remo já está fugido, né? Não tem como ir juntos. Veja, você se livrar de Remo, que é de chegada de torcida. O Remo já está... Veja só, o Remo é para um lado, o Náutico para o outro. O Remo já era, tem razão. Ferroviário e Atlético. E o Volta Redonda, que para mim é um timezinho chatinho também, apesar da desmobilização atual, mas é um time mais chato. O Náutico se livra, eu acho que o caminho do Náutico fica muito montadinho, viu, para subir. A gente tem uma tendência aí, tá? Eu acho que a gente tem uma tendência do Volta Redonda ultrapassar o Ipiranga. Que era melhor. O Ipiranga pega quem? O Ipiranga pega o Atlético. Que era melhor, em Minas. É melhor enfrentar o Volta Redonda do que o Ipiranga. Eu acho, né? Porque o Ipiranga tem a questão do jogo no Sul. Da logística. A logística. Porque o cenário... Se o Volta empatar com o Figueirense e o Ipiranga perder, ele já ultrapassa o Ipiranga. Porque o pior cenário para o Náutico, né? O Botafogo ganhando da Ferroviária, aí, no caso, o Volta Redonda empatando o Ipiranga perdendo para o Atlético, aí ficaria a composição de grupo. Isso o Náutico terminando em 7º, se por acaso ele vencer e o Remo, por exemplo, empatar, aí ficaria Atlético, Ferroviária, Ipiranga e Náutico. Esse é o pior cenário. Aí é difícil mais. Aí esquece, pô. Aí esquece. Aí, meu amigo. Eu acompanho, eu largo. Tem que ser com muita camisa, viu? Tem que ser com muita camisa. Mas eu acho que a tendência é a que está na tela, para mim, trocando Ipiranga por Volta Redonda. Talvez trocando Atlético por Botafogo. É isso que eu ia falar. São os dois aí. Estaria de bom tamanho, Watts? Atlético, São Bernardo, Volta e Náutico? Difícil. É difícil. Botou Atlético, botou Ferroviária, o grau de dificuldade aumenta demais. Por exemplo, Ipiranga, Volta Redonda, é uma questão de uns vai preferir Ipiranga, outros vai preferir o Volta Redonda. Eu acho é um pelo outro aí. Eles jogam até parecido. O Volta Redonda a gente não sabe se está se poupando, né, nesse momento, porque está tomando goleada, a tua tá direita. Mas eu acho que jogar com manga longa é pior. Mas mesmo o melhor momento do Volta Redonda, não se compara a Atlético e Ferroviária. Esses dois melhores times do campeonato. O Botafogo, cara, Fábio Hermano, assim, cansou de falar aqui nos telecasts. Foi muitos jogos atípicos, onde o Botafogo ele não jogava bem, conseguia vencer seus jogos.
Então, o Botafogo está meio estrelado nessa primeira fase. Óbvio, não é um time bobo, não se trata disso. Mas, claramente, os dois melhores times do campeonato, e para mim, com até uma vantagemzinha, tá? É Atlético e Ferroviária. Esses dois, eu só vejo eles não subindo se eles estiverem no mesmo grupo. Porque aí é foda também, né? Pode ser que um afete o outro ali e vai complicar. Mas se eles ficarem em grupo diferente, os dois sobem. Então a gente já bota mais um jogo no radar do Náutico. Se tudo estiver dando certo, se o milagre do café estiver acontecendo, é bom ter muita atenção aí para Botafogo e Ferroviária, para que o Botafogo vença o jogo. Para garantir esse desenho aí, né, do Náutico passar em 8º e ficar no grupo do Botafogo. A Ferroviária é muito difícil que ela entre no grupo do Náutico, o Náutico sendo 8º. Aí teria que o Náutico ser 7º. Porque é muito difícil a Ferroviária terminar em primeira. Né? Teria que ela ganhar e o Atlético não ganhar. Ela teria ganhado o Botafogo. Sim, e o Atlético não ganhar. O Atlético não ganhar. É um desenho muito duro, né? E eu imagino que vai ter poupada de jogador já, ninguém vai botar. Então, carinha de empate demais esse Botafogo. Carinha de empate. Botafogo e Ferroviária tá carinha de empate. Por isso que eu tô achando que Atlético e São Bernardo, Volta Redonda e Náutico seria o grupo mais. E se fosse para um dos dois, Fred? O que dá para dizer é que o Náutico vai decidir, se passar para a segunda fase, vai jogar a última rodada fora de casa. Fora, quarto lugar, joga fora. Ele pode ser sétimo também, né? Momento, mas aí é quarto do grupo. Joga fora. Esse momento que está importando é o milagre do café. Não, eu estou falando assim, que independente, eu estou falando assim, só no debate da composição do grupo e dizer que na segunda fase a última rodada seria fora de casa. Mas entre Atlético e Ferroviária, eu escolheria o Atlético, viu? Eu percebi. Isso, para fechar, pertinho de casa, a decisão lá em João Pessoa com o Botafogo, vê. Eu vou dar um spoiler. Se for, meu amigo, aí vai ter aquela. Não vai ter nem torcida visitante. Toda vez é uma confusão da porra para ter. Se bem que a torcida de Botafogo não é porque eles são aliadas, né? Mas historicamente, meu irmão. Até nisso é bom pegar o Botafogo no grupo. Olha, um detalhe assim, meio. Talvez vocês não dêem atenção, mas para quem sofreu essa Série C inteira, acaba dando atenção, é que o Náutico meio que garantiu nessa rodada. Acho que o Fred vai olhar assim, olha o que Atos está dizendo que o Náutico garantiu. Que não cai. Não, que vai ficar pelo menos em 10º lugar. O que garante para ele... 10 mandos ano que vem. 10 mandos ano que vem. Bem. Após o empate do CSA, isso passou a ser uma preocupação, pô. Atos. Isso passou a ser uma preocupação. Respeitei, respeitei. Você acabou de... Eu fiz minha história assim, pô. Atos acabou de concluir o módulo 1.0 do estudo do Fire. Módulo 1.0. Eu aplaudi, ironicamente, e agora aplaudo de verdade. Eu não sabia desse detalhe. Ganhar um mando de campo é importantíssimo. E já ganhou 2. E Renato, do Renato do Timbucast, aí ele disse que tá torcendo pelo Retrô. Aí a turma ficou puta. Eu até ler os comentários lá. Turma, que porra de Retrô? Não sei o que, né? Se não subir, pelo menos joga aqui. Que era o complemento. Mas aí só faltava gastar esse mando extra com Retrô, né? Aí é foda, mas se não for o caso, mas 50% seria 50%, mas poderia ser 10 nos aflitos e ainda o Retrô na arena. Mas é uma diferença relevante. Muito relevante. Além de você ter 10 contra 9, você deixa de ter 9 contra 10. Então, o Náutico esse ano teve quantas? Esse ano foram quantos? Foram 10, né? 10, porque ficou em 10º, certo? Porque ficou em 10º, ficou no limite. É objetivo. Aliás, e ainda só mais uma coisa sobre a Série C, eu vou torcer também para dar ABC, né? Que aparece desse Caio, porque já... O jogo vai ser lá em Natal, assim, tem que ser... Eu acho que o Sampaio vai passar de D, assim. Não, veja, se o Sampaio escapar, aí o milagre... Só vai ter um milagre. Milagre não acontece muito de carreta, não. Ou é o milagre do café, ou é o milagre do Sampaio. Não dá para ter os dois, não, mesmo. O Fred, observar essa... O do Sampaio é muito grande.
Detalhe, o Sampaio só tá aí porque conseguiu perder do Sport que ninguém perdia ano passado na última rodada. Nossa Senhora, foi mesmo. Observar essa do 10º até foi fácil, mas teve um amigo aí que é daquela turma política, sabe? Aí ele olhou para mim e fez: meu presidente ficou na frente de Diógenes no ano passado. Eu disse: puta que pariu, meu irmão. Tu tá aí medindo a nata da bosta. Pelo amor de Deus, pô. Não, pelo menos nono eu vou pegar. E eu consegui a Copa do Brasil. Olha o que o cara tá medindo. Puta que pariu. Eita, Quem eras tu, Timba?